pingo de interesse de correr atrás de quem matou eles. A minha relação com o casal começa com a amizade que eu tinha com o Zé Luiz, já que ele era funcionário da universidade, assim como eu. E conheci a Rosa também na universidade, porque Rosa sempre acompanhava o Zé Luiz, não só no movimento político, mas no dia a dia da universidade a Rosa era uma figura presente. Bom, eu vim para cá em 86 e meio. Por que meio? Porque a Federal de São Carlos era a única universidade que tinha vestibular no meio do ano. E o Zé Luiz atuava no Cinto Fiscar. Naquela época não era Cinto Fiscar, era o Fiscar, não, era Associação de Servidores e tal, depois virou sindicato. Na época o Zé Luiz era diretor, não era presidente, o presidente era o Zé Roberto. E por ser da Convergência, o DCE, o Cinto Fiscal, a gente acabou tendo um relacionamento político e de amizade. A Rosa não era funcionária da universidade, a Rosa era militante do PT, da Convergência. E a gente atuava dentro do PT como uma corrente, como um braço dentro do PT. Tinha jornal próprio, nós vendíamos jornais, tudo coisa de esquerda mesmo. Eu conheci o Zé Rosa em 1989. Eu não morava em São Carlos ainda, eu morava em Araraquara. Foi quando eu comecei a militar no PT. Em 89 teve uma greve geral, 14 e 15 de março, que paralisou o país contra o governo Sarney. E lá naquela greve eu participei como estudante da manifestação e acabei entrando no PT e na Convergência. E naquele momento os Zé Luiz e a Rosa já eram militantes mais antigos aqui de São Carlos. E quando a gente organizou, digamos, o grupo nosso em Araraquara, eles que foram para lá para reunir com a gente, para ajudar a organizar, né? Foi quando eu os conheci. E o Zé, além de ter uma convicção muito forte, ele era uma pessoa bastante... Ele era firme, né? Então as posições dele, ele sempre defendia com muita disposição, né? Isso em qualquer cenário, E principalmente nas greves, nas lutas, no enfrentamento, ele tinha muita... Era um cara tido muito corajoso, né? Rosa era um sorriso só. Rosa sorria por qualquer coisa. Tudo que você falava para ela era motivo de risadas. Muito tranquila. Zé Luiz já tinha uma personalidade assim um pouco, vamos dizer, um pouco mais forte. Ele era, vamos dizer, nesse sentido era um pouco mais sério, né? Sempre muito amigo, isso não mudava essa característica dele, mas Zé Luiz era mais compenetrado, era mais, parece que se preocupava mais ao redor dele do que exatamente no meio em que ele vivia. Porque ela era muito moderna, sabe? Você foi alta, magra, muito moderna, sabe? Aquela pessoa perfeita. A gente brincava que várias vezes, quando chegava de final de semana, a gente passava um perrengue, né? O restaurante universitário fechava e tal. A gente várias vezes batia na porta deles no final de semana, oi, viemos aqui conversar alguma coisa e tal. Mas era para tomar um café, tomar alguma coisa, e a casa sempre esteve aberta, para todo mundo. Eles sempre tiveram essa solidariedade na vida deles também, né? Não era uma coisa... Né? Então, sempre existiu isso. E isso é uma perda também muito forte, né? Assim, fazem 20 anos e a gente carrega isso. É difícil lembrar disso. 20 anos depois você marcou, né? Em 89 ou 90, teve uma greve da laranja em Tabatinga. E nós saía daqui todo dia de manhã, 4h30 da manhã, ia para lá. Aí nós estávamos lá em Tabatinga, na entrada da cidade, nós estávamos parando os ônibus de laranja. Ah, teve um fato anterior, esse é mais legal ainda. Teve dois caminhões de laranja, nós paramos eles na saída do pomar. Paramos e tal. E tinha a polícia com escopeta, com o Diaba 4 lá, tudo. Nem sei se era bala de borracha ou não era, nem. Aí atrás dos caminhões, é que não tem nenhuma foto disso. Devia ter umas 50, 60 pessoas, tudo com foice, com martelo, foice, facão, Diaba 4. Nós fizemos virar os dois caminhões de laranja no chão, viraram os dois caminhões de laranja, com a polícia olhando.
E um outro fato que aconteceu, que nós estávamos na porta da cidade, Tabatinga, e estava chegando o ônibus dos rurais. Aí eu fui encarregado de quebrar o vidro do ônibus para parar, porque não para machucar ninguém, mas a gente quebrava o vidro do ônibus, via lá onde que não teria nenhum operário e tal, para parar o ônibus mesmo, né? E eu, infelizmente, não consegui quebrar. Quem quebrou, quem veio atrás e me quebrou foi a Rosa. Vocês têm uma ideia do como que a Rosa era. Os filhos, inclusive, tinham uma coisa muito curiosa, que era a coisa de participar dessas discussões, não de uma forma muito assim, vamos dizer, não de uma forma direta, mas entendiam perfeitamente o que os pais faziam e o que os pais pensavam do mundo. Nenhuma família deles era até mais unida do que muitas aí que defendem a burguesia, que são capitalistas e tal. Não tinha nem traição, negócio de adultério, nem a Rosa, nem o Zé Luiz. Não que isso seja uma questão moralista, que não tem moral nenhuma em questão a isso, né? Cada um é cada um, ninguém é posse de ninguém. Mas eles não tinham esse... Pelo menos o Zé Luiz viajava, a Rosa ia para Brasília também. E como mãe, era uma mãe normal, assim. Acho que ela desligava o botão de militante para a mãe, para a mulher, que era carinhosa também com o Zé Luiz e tal. Mas não, o Zé Luiz com a filha era um xodó, com aquela menina dele lá. Com o Duda também, mas ela era uma menina, né? Mais nova, é pai e tal. Era normais, assim. Não comiam criancinha na hora do almoço com batata, nada. Não. Eles eram pessoas normais, só que militavam na esquerda. Essa relação ela começou da seguinte forma: em 93, os canavieiros, os cortadores de canas estavam muito indignados pela forma como a usina tratava a relação de trabalho. Eles não recebiam equipamentos, tinha problemas salariais, porque não era só pela redução do salário que eles recebiam, mas eram também pelo fato de não estarem recebendo. E eles vieram na universidade, porque o Zé Luiz fazia parte do sindicato, e é uma figura pública conhecida pela sua trajetória de luta, e vieram pedir apoio ao Zé Luiz para tentar ajudá-los nessa greve que se iniciava. E aí Zé Luiz imediatamente vai, ele, a Rosa, alguns alunos, inclusive dentre esses alunos, o João Zafalão, né, que era militante do DCE da universidade. E foram 10 dias de greve, né? Foi uma greve muito marcante aqui. Naquela greve eu participei diretamente com eles, uma greve de outra categoria, né? As greves na universidade tiveram greve em 92, 93, de funcionário, estudante, a gente participava junto disso. Essa em particular foi a mais forte, né, que teve mais impacto. Saíram com diversos trabalhadores rurais, né, dentro dos ônibus, em fila, tal, entraram sendo seguido pelas polícias, tal. Teve um momento que a polícia e o José Luiz estava no carro da frente. Num determinado momento, os policiais não deixaram mais eles transitarem e entrarem na usina Ipiranga, né? Os cortadores de cana saíram com as foices, tal, deles batendo, né? E cercaram os policiais e falaram que eles iam passar, que eles iam passar e que eles iam entrar na usina, no local da usina. E o José Luiz bancou isso, né, de peito aberto com a polícia. Nesse momento, o policial que estava lá falou, né, que isso não ia ficar barato, né, porque os trabalhadores rurais cercaram. O policial pediu para os canavieiros abaixarem as suas armas, né? E o José Luiz falou assim: depois que vocês abaixarem a de vocês, né? De qualquer forma, a polícia, isso também nós temos certeza, a polícia tinha envolvimento com isso, tá? Por que a polícia tinha envolvimento? Porque durante a greve de 93, eram os próprios policiais que ameaçavam José Luiz e a Rosa durante a greve, né? E não foi uma vez nem duas, foram diversas ameaças de morte aos dois, feitas por policiais. Inclusive teve um comandante da Polícia Militar que chegou a ameaçar o Zé Luiz durante a greve, numa negociação. Teve um dia que teve uma ocupação dos trabalhadores na agência do Bradesco aqui do centro.
porque a usina tinha negado o pagamento da quinzena deles. E foi interessante porque a luta ela se provou válida, porque a turma ocupou o banco, foi às 11 horas da manhã, 3 horas da tarde estava depositada a quinzena deles no banco. Então foi todo um processo, isso porque tinha muito apoio. 12 de junho de 1994. Os sindicalistas José Luiz e Rosa Hernandes Sunderman foram encontrados mortos em casa pelo filho mais velho. O casal foi assassinado com tiros na cabeça. Eu recebi na madrugada do dia 12, eu recebi uma ligação de um vizinho dele, que por sinal também era funcionário do sindicato, mas morava ao lado da casa do Zé. E quando ele percebeu a movimentação de polícia e inclusive de bombeiro, ele foi lá e viu o acontecido e imediatamente ele me ligou na minha residência. E ele não conseguia me explicar naquela madrugada o que é que tinha acontecido. Ele achava, inclusive, que era um acidente. Ele achava, inclusive, que era um acidente automobilístico. Ele não tinha ainda, ele não conseguia ainda ter a compreensão de que ali na casa do Zé Luiz e da Rosa tinha ocorrido esse assassinato. Só depois das primeiras horas da manhã é que a gente se dá conta de que o casal foi executado dentro de casa. O dia 12, eles tinham saído, o Zé Luiz e a Rosa, né? Foi um jantar fora, o Duda estava com eles. Na hora que eles voltaram para casa, deixaram o Duda no centro da cidade e foram para casa. Aí o Duda chegou, ele estava no bar, ele chegou de madrugada em casa de manhã, encontrou o pai e a mãe assassinados. Ele correu, eu lembro que ele correu até o posto de bombeiro que era perto da casa deles ali, avisou os bombeiros, já veio a polícia, e ele estava transtornado, o Duda, né? E ele saiu, e ele foi até a minha República, lá do outro lado da cidade, lá perto da estação lá em cima, aqui de São Carlos, que é longe, onde ele morava. Eu acordo de manhã no domingo, nós estamos às 10 da manhã, eu acordo com o Duda em casa, ele acordou a gente assustado, contando que o pai dele havia sido assassinado. Era umas 5 horas da manhã, tocou o telefone para mim. Eu não lembro se foi o João ou foi o Doni que me ligou. Mas eu estava meio dormindo, não sabia explicar direito o que tinha acontecido e tal. Para mim era um acidente de carro. Porque o Zé Luiz era maluco para dirigir, corria que nem um demônio. Eu falei, puta, esses merdas se bateram na estrada. Aí eu tomei banho, tal, aí 7 horas da manhã eu comecei sabendo, aí eu fui saber o que tinha acontecido, né? E não dá para mensurar, ter os dois dias antes estando comigo, para a cidade mesmo. Quando eu chego lá, os corpos já tinham sido recolhidos pela perícia da polícia. Mas entrando na casa e vendo todas as marcas de sangue no chão e na poltrona que ele sentava, assim, é muito forte. Muitas dificuldades nas investigações policiais, hipóteses e acusações. Mas o fato é que depois de 1 ano, nada foi esclarecido. O irmão do sindicalista acha que foi crime político, encomendado. Acho que 99% mostra que sim, né? Todos, né, que trabalham em sindicatos, fazem o que ele fazia, né? Lutava pelos salários dos que pouco tinham renda, né? Sempre qualquer patrão é inimigo deles, né? Rosa, inclusive, chegou a ser presa em Descalvado, foi presa. Essa prisão foi porque, num determinado dia, os cortadores de cana estavam na Assembleia todos com os facões de cortar cana, e a polícia entendeu aquilo como uma ameaça à integridade física deles, e levou vários cortadores de cana, e como Rosa era uma dirigente que estava sempre junto nessas assembleias, nessas reuniões dos trabalhadores, a polícia militar levou um grupo preso, e dentro desse grupo estava a Rosa. Aí o pessoal que é advogado dos trabalhadores sempre fala o seguinte, que para fazer um habeas corpus, né, para tirar alguém da cadeia, vale qualquer coisa, papel de pão, né? E eu sempre gosto de falar que lá, na verdade, foi o primeiro habeas corpus que foi feito um facão riscando o chão, porque a turma ficou tão indignada com a prisão da Rosa, e era uma arbitrariedade, porque era uma greve, não tinha nada que justificasse a prisão dela, que todo mundo foi para lá, chegou 300 ou 400 cortadores de cana com os facão na mão, e eles, na verdade, riscavam o chão da frente da delegacia. Deu uns 20 minutos, eles na porta, o delegado soltou. E Zé Luiz, naquela semana, tinha acabado de vir de Brasília, porque tem o Comando Nacional de Greve. Ele acho que chegou aqui, se não me falha a memória, na quinta-feira. Era comum que o Zé Luiz deixasse, não é aberto escancarado, mas o portão da casa do Zé Luiz tinha uma trava, que era uma trava feita com um pedaço de cabo de vassoura. Sabe aquelas coisas de você encaixar um pedacinho de cabo de vassoura para não deixar o portão, que era um portão de folhas, se abrir? Mas a porta da casa do Zé Luiz
sempre ficava entreaberta porque Zé Luiz tinha uma rinite. Então Zé Luiz sentia muito falta de ar, né? Era comum Zé Luiz tomar muito antihistamínico, né, por causa dessa dificuldade na respiração. Então a perícia também consegue comprovar uma coisa que nós já sabíamos. O Zé Luiz estava sentado numa poltrona assistindo TV, bem próximo à porta, e ela estava entreaberta. A perícia aponta que quando o Zé Luiz recebe os tiros, e ela sabe que vai ser alvejada também, ela levanta o braço tentando se defender do tiro. E um desses tiros pega no braço dela, talvez de raspão, mas é certeiro. O tiro, mesmo pegando, vai na região da cabeça, que é próprio, inclusive, de matadores profissionais, porque o tiro em cabeça, diretamente na cabeça, é próprio de quem sabe executar. O assassinato do Zé da Rosa foi político, foi feito por alguém que era profissional, porque ele entrou provavelmente pelo fundo da casa, que tinha um... no entorno, o muro da casa era grande, o fundo era um terreno baldio, assim, era vazio. Tinha uma parte tinha umas plantas assim do lado de fora da casa, tinha uma parte abafada, como se a gente estivesse colocando um tapume em cima pisado ali, então provavelmente pulou pelo fundo. Ele entrou e deu 2 tiros na cabeça do Zé Luiz. A Rosa, inclusive, ela foi depois dele, pela perícia policial, levou um tiro aqui no braço primeiro. Então desviou o tiro, ela lutou com o assassino porque ele chegou a quebrar o maxilar dela, ela caiu e ela foi executada. Então, isso para nós é uma coisa que até hoje nos deixa bastante indignados, porque normalmente numa situação dessa, a polícia preserva o local justamente para a perícia. Quando eu cheguei na manhã daquele dia na residência, já estava tudo liberado. Ou seja, muitas pessoas dentro da casa, não só os policiais, mas também a imprensa e vizinhos, ou seja, o local foi absolutamente liberado. O que a gente estranhou muito, porque para se fazer uma perícia que se possa ter um resultado satisfatório, teria que estar tudo preservado. Ali não estava, a polícia não preservou o ambiente. Outra coisa que nos chamou bastante atenção é que as fotos da perícia, de cerca de mais de 20 fotos, todas elas velaram. Só uma que mais ou menos, ou seja, que assim, de uma forma muito ruim, se tem uma imagem dos corpos no chão. Isso também é uma coisa que a gente não compreende até hoje, porque que inclusive as próprias fotos foram veladas. E 20 anos depois segue isso, sabe? É o que mais dói, né? Você vê, porque foram 2 dirigentes, a família deles foi destruída, porque o próprio Duda, que é o filho mais velho, morre alguns anos depois num acidente, mas claramente a morte do Duda tem relações com isso, claramente, porque você percebe que o Duda nunca se recuperou daquilo, ele encontrou os pais assassinados em casa, nunca se recuperou, ficou bastante transtornado, depois morreu num acidente numa cachoeira. E isso, quer dizer, não foi só, né? Mataram o pai, mataram a mãe, mataram indiretamente o filho e mataram um pouco a filha, está viva aí, está sobrevivendo, mas, né, é uma dor assim que nunca vai conviver até o fim da vida. Ou seja, no Brasil não há nada que nós possamos mais fazer para reabrir esse caso. Por quê? Porque se o inquérito foi arquivado, contra arquivamento de inquérito não tem nada que nós possamos fazer. Não existe recurso jurídico que nós podemos lançar para esse inquérito ser reaberto. Assassinos na prisão! Punição! Punição! Zé Luiz era uma figura muito respeitada. Ainda é. Ainda hoje as pessoas sempre lembram dizendo, olha, se Zé Luiz estivesse aqui, ou seja, o reconhecimento do que era a firmeza do Zé Luiz para as causas que defendia, que pensava, ainda hoje é muito lembrado. Não, perda muito grande, mas de medo também, né? Até pelas nossas vidas também. Vida dos nossos companheiros. Mas aí, por um sentimento de autodefesa, a gente se uniu mais até. Então a gente procurava andar todo mundo junto, andar mais junto. A gente viveu junto com ele, né? Uma vida que a gente passou junto. Foram alguns anos que valeu, no meu caso, valeu pela vida, pro Doni. Doni é mais, Doni... Nossa,
Eu não sei. Não sei o que eu diria. Eu sonho muito com eles. E tenho a impressão de que eles estão aqui ainda. Então, eu não saberia dizer o que eu falaria para eles. A não ser a saudade, né, que estaria resolvida. Seria isso. E para nós foi um pouco difícil também, porque quando ela morreu, saiu o velório e minha mãe foi para o hospital. Minha mãe ficou 8 meses internada, saiu morta do hospital. Então foi muito difícil. Minha mãe entrou em depressão. Minha mãe chamava ela direto. Aí minha mãe chamava ela direto. Ela não conseguiu a perda da filha dela. Então, com isso ela acabou falecendo. Foi uma fase que depois logo foi muito. Não foi difícil. Mas eu tenho guarda, saudade, né? Vou fazer o quê?